Alô, galera do ABC, está começando agora o podcast Papo Alvinegro. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Eu vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Eu vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu sou o Diego Ivan e nesta edição de número 114 vamos trazer o que aconteceu no ABC até o jogo de hoje em que o ABC recebeu o Palmeiras no Frasqueirão. Vamos falar rapidamente aqui sobre os dois jogos que aconteceram durante a semana do Carnaval, já que são os dois jogos que já estão bastante longe desta edição do podcast, e nós vamos aí falar alguns pequenos detalhes sobre essas duas partidas. Primeiro, o ABC jogou no sábado de Carnaval contra o Fosse Luz e venceu por 6-0. Com 3 gols de Paulo Sérgio, 2 de Jailson, 1 de João Paulo. Esse jogo ele tem uma característica bastante interessante porque mostra que a equipe do ABC tem suas limitações, mas também tem futuro no que se propõe. Paulo Sérgio mais uma vez marcando gols e como centroavante, né? O ABC que se ressentia de não ter esse centroavante nas últimas temporadas. Dessa vez Paulo Sérgio parece que vai encaixando bem no ataque do ABC. Outro que vem se destacando é Jailson, que vem marcando sempre 1-2 gols. Na verdade, vem sendo um jogador de meio campo com maior destaque, exatamente por fazer gols e aí está melhorando as questões como assistência. O fato a se preocupar do ABC, né, principalmente nessa sequência de jogos, é o desempenho de João Paulo, que desde que se machucou há 2 semanas, 3 semanas atrás, ele não conseguiu retornar no mesmo nível que chegou ao Alvinegro. Pode ser que a maratona de jogos esteja cobrando um preço elevado desse jogador, mas é preocupante porque ele começou muito bem, ele fazia uma dupla com o Alisson bastante interessante, e desde a contusão dos dois, o João Paulo se recuperou e não conseguiu mais repetir grandes jogos. Vamos ver se isso continua desse jeito. Também tem um detalhe sobre esse 6-0 que é a força do adversário, né? Nós sabemos que o Fosse Luz é basicamente um catado e os resultados no campeonato demonstram isso. O ABC tem vencido essa equipe por 6-0, simplesmente mostra a diferença financeira do investimento que é feito nas duas equipes, e o resultado foi bastante justo. Na sequência, na quinta-feira, se não me engano, quarta ou quinta-feira, o ABC foi a Recife enfrentar o Náutico nos aflitos e empatou por 1-1 com a equipe pernambucana. Eu acredito que o ABC ele fez uma boa partida, como vem fazendo em jogos fora de casa. Obviamente que não podemos exigir que o ABC, com algumas limitações que já são conhecidas, vá jogar no ataque contra adversários fortes do Nordeste de peito aberto. Não vai ser assim. O ABC não pode jogar de peito aberto fora de casa, tem que jogar precavido e também tem que contar um pouco com a sorte, né? Nós que vimos o jogo aí pelo aquele aplicativo Cujo, né, que está transmitindo o Campeonato Nordeste, nós vimos o ABC atrevido, jogando fechadinho, mas que no frigir dos ovos teve até chances mais claras de gol que a equipe do Náutico. O gol do ABC desse jogo foi de Jailson, mais um deles, é isso que eu estou dizendo, ele vem marcando vários gols. E foi uma jogada muito interessante. Jailson dominou a bola pela esquerda, cortou o adversário e bateu no canto do goleiro do Náutico. Infelizmente, para nossa alegria, o gol saiu aos 3 minutos e pouco tempo depois o Náutico veio a empatar e dar números finais ao jogo. Isso no primeiro tempo. Mas Berguinho perdeu um gol incrível e tantos outros jogadores tiveram chances reais de gol do ABC. Não conseguiram, na verdade, mudar o marcador, né? O Náutico, por jogar em casa, certamente decepcionou sua torcida, mas pra gente isso pouco importa, já que nós conseguimos suportar a defesa, aliás, o ataque do adversário. E essa é uma característica interessante dessa equipe do ABC. Mesmo quando tecnicamente nós vemos alguma diferença com os adversários, a equipe do ABC não sofre tanto como se esperaria um time que joga da defensiva fora de casa. O ABC sofre chances de gols dos adversários, até que toma alguns gols, mas não necessariamente é goleado ou faz feio nesses jogos. E isso é uma característica importante que vem sendo construída pelo treinador Diá e os jogadores, né?
O ABC que na Copa do Nordeste, o ABC se encontra na 6ª colocação com 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Mas se você imaginar que o ABC fez um esforço muito grande e vencer o primeiro turno do estadual exatamente para deixar a segunda parte do primeiro semestre mais tranquilo, podemos imaginar que o ABC, se esforçando um pouco, o ABC pode sinceramente fazer uma arrancada, até porque se você imaginar também que o Botafogo da Paraíba, que lidera a competição no grupo A, tem apenas 9 pontos, o ABC está a 4 pontos do Botafogo da Paraíba, o que sugere que o ABC fazendo um esforço, conseguindo vencer seus próximos 2-3 jogos aí, pode sinceramente ter grandes resultados e conseguir a classificação. Na sequência, pela Copa do Nordeste, dia 8 de março, o ABC pega o Vitória em casa, é um jogo relativamente difícil, porque o Vitória também não vem bem na temporada. No dia 14, o ABC recebe visita o Imperatriz no Maranhão, e no dia 21 de março, o ABC recebe o CSA. 3 jogos que, a meu ver, podem garantir o ABC na segunda fase da Copa do Nordeste. É aguardar e ver o que o ABC pode aprontar nessa competição. Antes de falar sobre ABC e Palmeiras, vou puxar aqui um tema interessante, que foi a notícia de que Valderrama finalmente tirou a última haste de metal que existia no seu ombro e já vai ser liberado para treinamentos físicos mais intensos, visando o seu retorno. É uma notícia bastante interessante, porque Valderrama era titular da equipe do ABC e com a sua contusão o Cedric foi colocado pela simples falta de opções na posição de Valderrama e deu muito certo. E aí vem outro questionamento: Cedric ou Valderrama? Questão de mês aí, um mês, talvez menos que isso, Valderrama vai estar à disposição. Cedric vem muito bem. E o que fazer nessa situação? Obviamente que Francisco Diá vai estar com um pimpinaço na mão, porque Valderrama foi contratado com um status bastante elevado. E Cedric tem um desempenho que, se não é surpreendente, porque nós sabemos que Cedric é um bom jogador na lateral direita, surpreende na posição, né? De jogar no meio de campo. E aí é que são as coisas. Bruno Souza vem bem, mas oscila na lateral direita. E Felipe Manuel como volante não me agrada, apesar de que cresceu de rendimento como todo o time do ABC cresceu nesse último mês. E aí, o que é que Diá faz? Na minha opinião, quem deve sair da equipe, na verdade, é o Felipe Manuel. Se Valderrama tem capacidade de jogar ali na entrada da área como 5, Cedric deve ser mantido no meio campo, porque está funcionando bem. É um jogador que deu extrema velocidade ao meio de campo, dividiu responsabilidades com o Jailson, e isso só quem ganhou foi o ABC. Se você tira Cedric e Valderrama não consegue manter essa velocidade, essa dinâmica que foi criada com o Jailson, o ABC pode sair aí um pouco chamuscado dessa situação. Bruno Souza, a meu ver, vem bem, é um jogador de um porte físico até interessante, e por isso ele permanece na lateral direita. Eu acho que Francisco Diá vai ter uma boa dor de cabeça para resolver, porque o elenco do ABC se arrumou com esses problemas e desfazer isso pode ser mais prejudicial do que benéfico nesse momento da competição. Agora temos a coluna do Gustavo Lucena. Coluna do Gustavo Lucena. Olá pessoal, o tema de hoje é o ABC no Arena das Dunas. Olha, desde que foi inaugurado o Arena das Dunas, eu sempre me posicionei a favor do ABC jogar lá, em situações bem específicas, como por exemplo os clássicos contra o América, que nesse caso deveria ser um jogo de campo neutro, jogos de quarta-feira, terça-feira e quarta-feira à noite, principalmente aqueles que começam depois das 9 horas da noite, em razão do transporte e do fato de que facilitaria a vida do torcedor para voltar para casa com menos transtornos, e eventualmente algumas decisões de campeonato que o ABC possa arrecadar mais dinheiro e ter mais gente presente. Parece que o Frasqueirão também está
precisando de umas reformas, mas o que eu sou contrário é do ABC jogar lá no Arena das Dunas mediante pressão da FNF, pressão da mídia. Isso eu sou contra. Além disso, como o ABC tem um frasqueirão, isso já é um importante atento à negociação. Por isso que naquele contrato em 2013, que praticamente ninguém leu, eu votei contra, porque era um contrato leonino que o ABC ganharia muito pouco para jogar lá na Arena das Dunas. Por isso também eu sou a favor que o ABC, quando for jogar na Arena nas Dunas, negocie jogo a jogo. É mais justo, é mais interessante para o clube e para a própria frasqueira. Bem, então era isso, na minha opinião. Existe muitos interesses para que o ABC se desfaça do frasqueirão e fique definitivamente na Arena das Dunas. O ABC não tem condições financeiras de administrar aquele estádio, é muito grande, e espero que sempre o bom senso e os interesses do ABC prevaleçam toda a vida que for jogar na Arena das Dunas. Muito obrigado. Você ouviu a coluna do Gustavo Luceni sobre esse assunto de jogar ou não no Arena das Dunas. Eu tenho algumas coisas a falar. A primeira é sobre o estado de manutenção do frasqueirão. Frasqueirão que teve uma reforma recente do telhado metálico ali das cadeiras, melhor dizendo, e que foi finalizado, mas se você for observar, diversos pontos do frasqueirão já estão em estado avançado de deteriorização. E isso preocupa. Quem viu o jogo hoje contra o Palmeiras viu que o estado também do gramado do frasqueirão é lamentável. Algumas áreas sem grama, é realmente uma situação temerária. Qualidade do estádio em si não é ruim. O frasqueirão é um estádio de futebol como outro qualquer do Nordeste, mas precisa de manutenção, coisa que não vem acontecendo. Sobre jogar no Arena das Dunas, o estádio é público. E eu acredito que se houvesse condições financeiras que ajudassem o ABC a mandar seus jogos lá, principalmente os grandes, obviamente que seria vantajoso o ABC jogar num estádio com aquela qualidade. Mas como isso não ocorre, como bem lembrou Gustavo na sua coluna, jogar no Arena das Dunas hoje prejudica o ABC financeiramente. E falando agora de ABC 8, Palmeiras 0. É isso que vocês ouviram. O ABC, depois de enfiar um 6-0 no Fosse Luz, dessa vez em casa, recebendo o Palmeiras, meteu 8-0. Os gols do jogo hoje foram de Berguinho, que marcou 3, Cedric, que marcou 2, Paulo Sérgio, Pedrinho e Jailson, que marcaram 1 cada um. O ABC que jogou com Rafael, Bruno Souza, Joécio, Richardson e Marlon, Wesley Dias, Cedric, Jailson, depois Núbio Flávio, Berguinho, depois Erivan, Igor Goulart e Paulo Sérgio, depois Pedrinho. Esse jogo marcou também um golaço que Berguinho fez, o primeiro gol do jogo, que realmente foi um chutaço de fora da área no ângulo do goleiro adversário. Bastante interessante esse gol que Berguinho fez, coisa que ele poderia mostrar em outras partidas, tanto pelo Campeonato Estadual quanto pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Na partida de hoje, falando com bastante honestidade, eu acredito que foi um jogo fácil até demais. Já ficou patente que o campeonato 2020 do estadual é um campeonato aí que você, tirando ABC e América, as demais equipes parece que não quiseram nem participar da competição. É um nível técnico talvez o mais baixo que eu me lembre. Eu que acompanho o campeonato estadual desde o tetracampeonato na década de 90, não me lembro de um campeonato estadual onde não tivesse uma terceira ou quarta força na competição. E dessa vez eu acho que não tem essa terceira ou quarta força. Um jogo como o de hoje, um 8-0, em que o adversário simplesmente não mostrou em nenhum momento força de reação, ou pelo menos chutes a gol, isso realmente demonstra que o campeonato é um campeonato prejudicado tecnicamente. Infelizmente porque acaba mascarando alguns defeitos do ABC numa análise, por exemplo. Que defeito eu posso apontar hoje do ABC que possa ser melhorado se o adversário não deu nenhum chute a gol contra a defesa do ABC? É esse tipo de coisa que preocupa, porque
O ABC hoje jogou, como vocês viram na escalação, com algumas novidades, né? Richardson jogou, Wesley Dias jogou, Igor Goulart jogou. Quer dizer, um time mexido que o treinador de A colocou em campo, e a gente não pode fazer uma avaliação mais detalhada sobre o que foi a partida, porque vou dizer que o ABC jogou bem? Jogou, o adversário permitiu. Vou dizer que os atacantes do ABC, Berguinho, que fez 3 gols, foi bem? Foi bem, não há o que dizer de um jogador que marca 3 gols. E realmente fica complicada a avaliação dessa partida. Um destaque curioso é que poderia ter sido 9, já que a rede do gol no segundo tempo em que o ABC atacou estava furada e Marlon invadiu a área do Palmeiras, chutou cruzado alto, e segundo ele, e até mesmo as reações que ele teve na partida em campo, demonstraram que essa bola entrou e passou exatamente nesse buraco que estava na rede do ABC. E o árbitro não considerou o gol, não validou o gol, nem um bandeira também observaram esse lance. A TV ABC, que transmitiu o jogo ao vivo, também não deixou muito claro, já que a imagem do jogo estava um pouco distante e não foi tão detalhada. Mas foi 8-0, poderia ter sido 9, tranquilo. E na verdade poderia ter sido até mais. O goleiro do Palmeiras fez algumas 2 ou 3 defesas aí, impedindo que a goleada fosse maior. Mas é aquele típico resultado, né? Primeiro tempo acaba 4, termina 8, né, no segundo. E falando agora sobre os números do campeonato estadual, o ABC lidera o segundo turno com 3 jogos e 3 vitórias. Na sequência vem o rival com 2 vitórias, 6 pontos em 2 jogos, e aí os demais times já com pontuação perdida. E como não mostram nenhum avanço técnico na competição, obviamente não vale a pena nem a gente detalhar a tabela do estadual, mas vale destacar os números do ABC na competição, aliás, na temporada, melhor dizendo. O ABC jogou 19 vezes até o momento, 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Foram 9 jogos em casa e 10 fora, 6 vitórias em casa e 6 vitórias fora. O número de gols que o ABC marcou foi 44 gols, sendo 16 contra, saldo de 28. Agora a parte mais interessante, os artilheiros do ABC na temporada. Nós temos aí o Alisson, que se mantém como artilheiro da temporada com 7 gols. Jailson com o gol de hoje, mais um, com 7 gols também. Paulo Sérgio e Berguinho com 5 gols cada. E Berguinho hoje marcou 3, né? Núbio Flávio com 4, Igor Goulart com 3, Cedric e João Paulo com 2. Esses números demonstram a vocação ofensiva desse time, apesar do nível técnico do campeonato estadual facilitar isso. Mas temos que observar sim se essa vocação ofensiva se comprova nas demais competições da temporada, onde o nível técnico tende a melhorar substancialmente. E agora o comentário de Breno Cardoso. Alô galera alvinegra, aqui quem fala é o Breno. Hoje eu não gravei como habitual com o Diego, mas eu vou deixar minha contribuição para o podcast de hoje. Queria falar primeiro aqui sobre o jogo da Copa do Brasil, né? Quarta-feira a gente vai ter aí ABC e Vasco de noite no Maracanã, né? Vai ser um jogo que é muito importante para o ABC, principalmente porque é R$1,5 milhão que vai ter de premiação para quem passar nesse jogo. E para o ABC esse dinheiro vai ter uma grande valia, porque a gente não está jogando competições tão rentáveis em relação a público, a televisão, como o Campeonato Estadual. E a Copa do Brasil ela pode dar um dinheiro aí que vai dar um fôlego para o ABC, se o ABC quiser investir na estrutura e também se o ABC quiser investir no elenco que vai jogar a Série D, né? E passaram do Vasco, e se o ABC também conseguir passar na terceira fase, aí é mais R$2 milhões na conta. E eu espero que alguém no ABC, a turma lá da diretoria, o pessoal que é ligado a futebol, esteja realmente ligada na importância desses jogos, esteja motivando os jogadores a darem o melhor, a jogarem com raça para calar o Maracanã e a turma do Vasco. O segundo assunto que eu tenho para hoje, simplesmente a turma do Palmeiras de Goianinha deu a louca neles hoje no Twitter e eles publicaram assim, ó:
Cadê sua recomendação para o dia de amanhã? ABC e América jogam em Natal no mesmo dia, igualzinho no dia que Vossa Excelência recomendou que o Palmeiras não jogasse em Natal com o América. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Para quem não entendeu, assim, eles estão se referindo àquela jogadinha de bastidores, né, que a turma do Palmeiras e do América de Japecanga, eles iam fazendo a inversão de mando de campo, porque tem algum problema lá em relação à documentação do Nazarenão, e eles queriam transferir o jogo para a Arena das Dunas. Só que, claro, não deu certo, né? A turma se ligou, a turma reclamou, o estádio ficou pronto em tempo hábil e o América jogou contra o Palmeiras em Goianinha. Aí hoje, além do jogo do ABC de 6 horas, o América jogou contra o Santa Cruz, também pelo estadual, às 4 da tarde. Ou seja, 2 jogos da mesma torcida, né? Do time, aliás, 2 jogos de time da mesma cidade que tem torcidas que tem problema. E aí a turma do Palmeiras foi chiar em relação a isso. Acho que com algum promotor, acho que com algum procurador eles foram tirar onda. Sendo que, na verdade, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Eles estão misturando situações que não tem nada a ver, porque na situação deles era um jogo de um time que tinha um mando de Natal, que é o ABC, contra um time que não tinha um mando de Natal, que era o Palmeiras de Goiânia, que ia jogar contra o América. E no caso de hoje, o jogo era mando de campo do Santa Cruz, não era do América. E o outro mando de campo era do ABC. Ou seja, não tinha nada a ver com o América na jogada, e o Palmeiras de Goiânia está jogando essa cascata para tentar cobrir a merda que acontecendo da outra vez. E assim, eu ainda achei bastante injusto ter colocado o ABC para 6 horas e não o Santa Cruz. Porque é bem mais fácil você chegar de noite na Arena das Dunas, que é no meio da cidade, do que no Frasqueirão. Mas assim, apesar de todos esses contratempos aí, o importante é que o ABC teve hoje uma grande vitória. Como vocês notaram, o Breno não pôde participar do podcast de hoje, porque está envolvido com alguns assuntos particulares aí que está tomando bastante tempo dele. Ele vai passar aí cerca de 2 a 3 semanas sem participar do podcast, mas certamente estará enviando áudios como esse. E sobre o áudio, eu só posso dizer que vem o Vasco da Gama, que dos grandes do Brasil talvez seja o mais mangaba que a gente pode enfrentar nesse momento. E tomara que na próxima semana, no próximo podcast, a gente venha comemorar uma vitória e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando o podcast hoje. Até a próxima semana. Tchau.